Olá, eu sou a Letícia Zoccarato e nesse vídeo eu vou falar sobre esporos de Clostridium sulfito redutores e esporos de Clostridium perfringens. Eu já tenho um vídeo gravado falando tudo o que já mudou na Instrução Normativa 60. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui abaixo na descrição. E por que eu estou dando tanta ênfase na parte de Clostridium? Porque é o que mais mudou na Instrução Normativa 60. Na legislação 275, RDC 275 de 22 de setembro de 2005, ela citava somente a bactéria. Ela falava para você fazer análise de Clostridium sulfito redutores ou análise de Clostridium perfringens. Já na Instrução Normativa 60, cita que você tem que fazer a análise do esporos. Então essa palavrinha que mudou, o esporos, e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a parte de metodologia e como ativar esses esporos através de um banho-maria. Então, na Instrução Normativa 60, fala o seguinte, que primeiro você tem que fazer análise de Clostridium sulfito redutores e caso tenha a presença do Clostridium sulfito redutores, aí sim você vai fazer análise de Clostridium perfringens. Então não é obrigatório fazer as duas bactérias, somente se der a presença do Clostridium sulfito redutores. A mesma coisa é a lógica de coliformes totais. Ele também fala, caso tenha a presença de coliformes totais, faça análise de Escherichia coli, a E. coli. Então é praticamente uma confirmação da outra. Outro ponto importante é que na RDC 275 falavam em 100 ml, a parte de filtração. E agora, na Instrução Normativa 60, fala em 50 ml. Então, o volume também mudou, a metodologia mudou e agora a gente tem que trabalhar com a parte de esporos. É o próximo passo que eu vou te ensinar de como ativar esses esporos. Para você ativar os esporos, você vai precisar ter um banho-maria. Porque a ativação dos esporos vai ser através da temperatura, da metodologia que você vai utilizar, que é o próximo passo que eu vou passar para vocês. Então, sem o banho-maria, você não vai conseguir ativar esses esporos, eliminar as atípicas e ativar esses esporos da bactéria Clostridium. Então, neste caso aqui, eu tenho um banho-maria. Vou ter que ter um frasco, estou utilizando aqui um frasco de 100 ml, porque a legislação pede para você fazer filtração de 50 ml, mas aquele frasco que você tem de 500 ml aí, você pode utilizar ele sim, você só pega, mas aquele frasco que você tem aí de 500 ml, você pode utilizar ele sim, você só vai coletar um volume menor e o que você tem que tomar atenção é que todo este volume de água que foi coletado tem que estar submerso na água do banho-maria. Para quê? Para essa temperatura da água passar para o frasco e você ter este aquecimento uniforme dentro do frasco. Outro ponto importante é controlar essa temperatura em um outro frasco com uma água. Para quê? Para que você não contamine a sua amostra principal, porque você fez a coleta num frasco autoclavado, tudo certinho. Então, o frasco que você coletou, ele fica fechadinho para ter contato com a água e um outro frasco de amostra você vai usar o seu termômetro. Eu estou utilizando aqui o termômetro tipo espeto, mas você pode utilizar outro termômetro da sua preferência para controlar a temperatura conforme a metodologia que você vai utilizar. Então, além de todo o processo de filtração que você tem aí, você vai precisar investir no banho-maria e no termômetro. Caso você queira investir em frascos menores, que nem neste caso, também você pode, ou você pode utilizar os frascos que você já tem hoje na indústria. Outro ponto importante é que você vai ter que fazer Clostridium em todos os pontos. Reservatório, produto final, poço. Neste banho-maria que eu tenho aqui, que eu estou demonstrando, ele cabe em torno de 3 a 4 frascos. Então, você pode colocar esses frascos aqui e controlar essa temperatura e fazer de uma vez só. Então, você vai determinar a sua metodologia, deixar no banho-maria, 15 minutos em contato, depois tirar, esfriar e fazer a filtração. Então, a gente incluiu esta etapa na análise de Clostridium.
O que eu vou te lembrar agora? O Clostridium é uma bactéria anaeróbica. Ele só se prolifera na ausência de oxigênio. Então, se você não tem uma jarra que mostre para você, através de indicadores, que realmente você está em meio anaeróbico, você também precisa investir numa jarra correta. Se você tem alguma dúvida sobre jarra de anaerobiose ou indicadores de anaerobiose, entre em contato com a minha equipe comercial que eles te dão todo o suporte de como escolher e como fazer o procedimento de utilizar uma jarra de forma correta. Neste caso aqui que eu utilizo na Ozyon, eu tenho dois indicadores, um indicador de CO2 e o outro indicador de cor que mudou de cor de azul para branco, que realmente você está numa atmosfera de anaerobiose. Então não adianta nada você investir no banho-maria, você investir no sistema de filtração e não colocar essa bactéria no meio anaeróbico, porque ela não vai se proliferar. Então você precisa ter todos os procedimentos, todas as metodologias de forma correta dentro da sua indústria. Então, resumindo, para ativar os esporos, você vai precisar utilizar um banho-maria, vai precisar coletar a sua amostra, utilizar um termômetro para controlar essa temperatura ideal conforme a metodologia, que é o próximo passo que eu vou falar agora com vocês, para ter resultados confiáveis. Vamos falar de metodologia? Quais são as metodologias que nós da Ozyon Lab vamos trabalhar? A metodologia ISO. Por que é importante a gente seguir uma metodologia? Para você não ficar no achismo. Então, quando a gente tem uma metodologia a seguir, é nela que nós vamos usar como referência para dar todo o procedimento de como fazer análise de uma forma confiável. Então, quando a gente fala de Clostridium sulfito redutores, nós estamos falando da ISO 6461/2 de 1986. Sim, essa metodologia está em vigor ainda. Então, essa metodologia cita exclusivamente a bactéria Clostridium sulfito redutores. Já a 14189 de 2013, a ISO, fala do Clostridium perfringens. Então a gente tem essas duas metodologias que vai reger essa parte de esporos. Já na CETESB, ela fala de Clostridium perfringens. No Stand Methods já não fala de Clostridium, então não temos como seguir metodologia segundo Stand Methods. Vamos focar nessa metodologia. O que muda de uma bactéria para outra? Quando a gente fala de Clostridium sulfito redutores, que é a ISO 6461, o que ela está dizendo? A parte de membrana filtrante vai mudar. Ela está pedindo para você filtrar em 0,2 micras. Então é essa micragem que você vai estar utilizando. Quando eu vou falar da 14189, que é de Clostridium perfringens, ela já fala da membrana de 0,45 micras. Outro ponto importantíssimo é o tempo no banho-maria. Quando eu falo de Clostridium sulfito redutores, eu estou falando de 75 graus, mais ou menos 5, por 15 minutos. Quando eu estou falando de Clostridium perfringens, eu estou falando a 60 graus, mais ou menos 5 por 15 minutos. O tempo no banho-maria é o mesmo, mas preste atenção que a temperatura não é a mesma. Então, para Clostridium sulfito redutores 0,2 micras, 75 graus. Para Clostridium perfringens 0,45 micras a 60 graus. É isso que muda praticamente de uma metodologia para outra. O tempo de incubação é o mesmo, 24 horas, a temperatura não é a mesma. Para Clostridium sulfito redutores são 24 horas a 37 graus, mais ou menos 1. Já o Clostridium perfringens é 24 horas a 44 graus Celsius. Então muda a micragem da membrana filtrante, muda o tempo no banho-maria e muda também a estufa, a temperatura da estufa. É importante você ter essa ISO. Eu não posso disponibilizar a minha ISO porque ela é paga, mas no site da BNT, em torno de 300, 350 reais, você pode ter a sua metodologia junto com você como referência.
Quanto mais dados você tiver como referência e metodologia, é importante ter dentro da indústria e até para o crescimento seu profissional, caso você queira. E por que é importante seguir a metodologia? Porque você vai ter o quê? Resultados confiáveis. E é esse o nosso grande propósito dentro da Ozion. Nós da Ozion trabalhamos com legislação e metodologia, ofertando para vocês produtos e serviços, gerando resultados confiáveis. Então, quando a gente tem esses resultados confiáveis dentro da empresa, você tem dados confiáveis, você pode tomar ações confiáveis dentro da empresa. Outro ponto importante, lembre da jarra de anaerobiose. Não adianta nada você investir na metodologia, investir no banho-maria e você não colocar essa bactéria no ambiente que ela precisa se proliferar, que é o ambiente anaeróbico. Se você tem qualquer dúvida de qual equipamento utilizar, como utilizar, nós da Ozion Lab estamos aqui preparados para te atender. Além de tudo isso, a gente também tem as placas de Petri pronta. Vou repetir o nosso propósito. Através de legislação e metodologia, te ofertar produtos e serviços, levando resultados confiáveis. Eu te espero no próximo vídeo que eu vou falar sobre a parte de filtração. Te espero lá.